Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Humanas Ensina. Eu me chamo Graciele, sou acadêmica do curso de Ciências Humanas da Universidade Estadual de Roraima. Então vamos lá, caneta, papel na mão e vamos ao nosso tema que tem por título Brasil Colônia, e nós iremos então estar destacando algumas revoltas que aconteceram durante este período. O Brasil Colônia, ele compreende que ele teve início em 1530 a 1822. Esse fato histórico, ele foi iniciado com a primeira expedição de Martim Afonso de Souza no litoral brasileiro. A colonização do Brasil, ela teve início no ano de 1530 e passou por ciclos relacionados à exploração, à produção e à comercialização. O rei de Portugal, que era Dom João III, ele ficou conhecido como colonizador. Por quê? Porque ele resolveu então enviar ao Brasil em 1530 a primeira expedição com o objetivo de colonizar o território brasileiro. Assim, pensou Dom Pedro III, pensou que povoando, protegendo e desenvolvendo a colônia seria mais difícil de perdê-la para qualquer outro país. Então, assim, chegou no Brasil a primeira expedição chefiada por Martim Afonso, com as funções de estabelecer núcleo de povoamento no litoral, para explorar metais preciosos e proteger o território de qualquer invasores. Então, aí teve o início da efetiva colonização do Brasil, nomeado pelo Dom Pedro como Capitão Mor. Então cabia Martim Afonso, nomear funcionários e distribuir sesmarias, que significava os lotes de terra. Então Martim Afonso, ele ficou responsável então para dividir essas terras aos portugueses que vieram juntamente com ele para participar da colonização do Brasil. Vale ressaltar ainda que a colonização do Brasil ela não foi de forma pacífica, porque ela teve características referentes à exploração territorial e também ao uso da mão de obra escrava, tanto dos indígenas quanto dos africanos. Então, embora os portugueses tenham chegado no Brasil no ano de 1500, o processo de colonização no país só teve início a partir do ano de 1530. Nesses 30 anos, os portugueses enviaram para as terras brasileiras algumas expedições com o principal objetivo de reconhecer o território e construir as feitorias para a exploração também do pau-brasil. Então, esses primeiros portugueses que participaram dessas primeiras expedições vieram para cá e circularam em territórios litorâneos, ficaram alguns meses, mas logo retornaram para Portugal. Então, como eles não construíram casas, residências, ou seja, eles não se fixaram no território, então não houve colonização nessa época. Nesse período, houve então o contato dos portugueses com os indígenas que habitavam no território brasileiro. Então, os portugueses já começaram a usar a mão de obra dos indígenas com a questão da exploração do pau-brasil. E em troca dessa mão de obra, os portugueses eles ofereciam para os indígenas objetos de pequeno valor que fascinavam os nativos. Como eles nunca tinham visto antes, aquilo era uma surpresa, era uma coisa extraordinária. Então, os indígenas acabavam aceitando em troca da mão de obra da exploração do pau-brasil. E eram pequenos objetos como um espelho, chocalho, apitos. Então, isso fascinava o povo nativo, que eles não tinham conhecimento sobre esses pequenos objetos. Eles nem sabiam que era de pequeno valor com a questão do que os portugueses já tinham. Então, de acordo com a história, o marco inicial do Brasil Colônia foi o momento em que Dom Pedro III encaminhou Martim Afonso, em 1530, para realizar a expedição colonizadora no território brasileiro. Então, a principal finalidade de Afonso no território brasileiro era administrar as terras, dividir as terras
para poder ter a colonização e explorar os metais preciosos e cultivar também a cana-de-açúcar naquela época. Então, o trabalho da exploração de Martim Afonso, ele estendeu do litoral de Pernambuco até o Rio da Prata. Ele fundou no litoral paulista a primeira vila do Brasil em 1532, denominada também como Vila de São Vicente. Então, a partir daí, Portugal adotou uma medida para estabelecer o processo de colonização do Brasil, que é a chamada capitanias hereditárias. Então, essa estratégia, ela consistiu na divisão do país em 15 capitanias hereditárias, que eram faixa de terras que se abrangia no litoral brasileiro até o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Então, esse documento que atestava que era um acordo entre Portugal e Espanha sobre o limite das terras descobertas pelos dois lados. Como foi dito, então quem recebia os lotes eram dominados de donatários. Já os documentos que atestavam o direito da posse das terras eram dominados de carta de doação e floral. Então a terra recém-descoberta despertava então interesse não apenas de Portugal, mas outras nações também. Logo, os lusitanos viram que o território brasileiro tinha muitas riquezas e deveria ser explorada, não só pelos portugueses. Então, os lusitanos enviou, na verdade, navios estrangeiros para cercar todo o território brasileiro, como os franceses que tinham fortalecido as suas relações com os indígenas. Além disso, alguns países eles não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, né? Então, não apenas ameaçava de instalar-se no Brasil, mas também a busca por metais preciosos, que contribuiria então para a escolha de Portugal em colonizar o país. Ou seja, foi tudo interesse. A colonização do Brasil não foi porque Dom Pedro quis colonizar o Brasil, não, mas isso tudo foi por conta de interesse. O interesse já existia aí há 1500, no ano em que Dom Pedro III enviou as tropas para poder então colonizar o Brasil com visão de explorar o Brasil por conta das pedras preciosas, a cana-de-açúcar, o pau-brasil, enfim. Então, com isso, os portugueses eles criaram a expectativa de encontrar um diamante de cor amarela no solo brasileiro. Então, para estabelecer uma política econômica no Brasil, Portugal adotou algumas medidas, como a produção da cana-de-açúcar. Então, essa escolha ela foi em razão das experiências bem-sucedidas em algumas outras territórios que os portugueses haviam colonizado, como as colônias de São Tomé, as Ilhas de Madeira e de Cabo Verde. Então, o comércio da colônia respeitava a medida do pacto colonial, que era de direito e exclusividade de comercialização entre a colônia e a metrópole. Os portugueses, então, utilizavam, a princípio, como mão de obra escrava, os índios. No entanto, eles resistiram. E além disso, a prática era condenada pelos os jesuítas. Então, a partir daí, donos de comércios começaram a escravizar os negros que vinham da África nos navios negreiros. E os jesuítas, então, reagiram contra a prática de escravidão dos índios, porém concordavam com a escravidão dos negros. Então, outra prática que houve a divisão, né, do próprio iniciativa do próprio governo, dando início então à tradição latifundiária brasileira, ou seja, que era a concentração da propriedade agrária de muita terra para poucos donos. Então, para isso, ele dividiu então os poderes, o poder executivo, que era governado pela jurisdição, que no caso era civil e criminal, sobre os índios e os colonos livres e escravos, podendo até ter o poder de condenar à morte, dar a pena de morte, né, no caso. E existia também o poder judiciário.
Com a divisão das terras, né, deu início uma tradição latifundiária, ou seja, que era a concentração, né, da propriedade agrária de muita terra para poucos donos, no caso, né? E era governado então pelo o poder executivo. E então surgiu também o poder judiciário, que ele tinha um poder, né, civil e criminal sobre os índios e colonos livres e escravos, podendo até dar pena de morte caso precisasse. Então, alguns chefes que foram renomeados para chefiar as capitanias hereditárias, eles tomaram como domínio particular e acabaram, embora eles arrecadavam impostos pelos funcionários subordinados ao rei, as capitanias, somente com exceção de Pernambuco e São Vicente, eles apresentaram resultados medíocres, ou seja, uns estagnaram e outros foram abandonados e alguns nem foram assumidos pelos seus donos, no caso, né? Então, com escasso dos recursos materiais e mão de obra humana, algumas vieram ao fracasso. E vendo isso, Dom João, ele criou então o governo geral do estado do Brasil, sendo Tomé de Souza o primeiro governador. Então a criação de um governo geral tinha como principal objetivo a centralização política, administrativa e jurídica da colônia, dispondo de maior autoridade do que os donatários, né? Ou seja, ali começaria então a questão da organização política. Então, o principal objetivo de estabelecer um governo geral era o que? Acompanhar e avaliar e auxiliar o desempenho das capitanias e estimular a instalação de engenho de açúcar, promover o povoamento e a fundação de vilas, enfim, para acompanhar, né, o processo de produção dessas capitanias. Foi por isso que Dom Pedro resolveu então organizar o governo geral do Brasil para estar acompanhando essas colônias e essas capitanias para que não ocorresse igual as outras que vieram ter resultados inferiores das expectativas que eles criavam. E também tinha por objetivo de estimular a instalação dos engenhos de açúcar, promovendo então o povoamento, a fundação de vilas, controlar a relação com os indígenas, combatendo os hostis e o apoiamento da catequese, defender a terra contra os estrangeiros que queriam tomar posse, né, do território brasileiro para exploração e construir fortes armados dos colonos proprietários, né? Então, para a sede de governo, o rei então indicou a Baía de Todos os Santos, onde foi fundada em 1549 a cidade de São Salvador. E também tinha por objetivo de estimular a instalação dos engenhos de açúcar, promovendo então o povoamento, a fundação de vilas, controlar a relação com os indígenas, combatendo os hostis e o apoiamento da catequese, defender a terra contra os estrangeiros que queriam tomar posse, né, do território brasileiro para exploração e construir fortes armados dos colonos proprietários, né? Então, para a sede de governo, o rei então indicou a Baía de Todos os Santos, onde foi fundada em 1549 a cidade de São Salvador. Então, a política do Brasil privilegiou o cultivo de gêneros agrícolas de origem nativa, que eram trazidos de fora. Então, as opções iniciais, eles se concentravam na cana-de-açúcar e em menor escala no fumo e no algodão, enquanto o extrativismo florestal, o pau-brasil e as chamadas drogas do sertão. Então, assim, eles continuavam de forma bem satisfatória a questão da exploração. Então, para o cultivo da cana-de-açúcar, os portugueses então criaram um sistema integrado baseado na grande propriedade voltada para exportação e no trabalho escravo. Então, esse tipo de sistema estabelecido fazia parte da colonização inglesa no sul dos atuais dos Estados Unidos, que teve um grande
grande resultado. Então eles resolveram então estar implantando no Brasil. Grande propriedade agrária especializada na monocultura tropical, destinada à questão da exportação. Então era geralmente ligada a produtos como a cana-de-açúcar, o fumo e o algodão, cultivados com a mão de obra escrava. Então, ao lado da grande propriedade, existia também uma pequena escala, de forma de organização da produção, baseada na pequena propriedade e um trabalho livre. Mas foi em grande propriedade escravista e monocultura que definiu então o caráter geral da colonização do Brasil. O engenho onde se fabricava o açúcar era composto pela moenda, a casa das caldeiras e a casa de pomar. Então era um processo que dava, para poder exportar o açúcar que era enviado para Portugal e de lá para a Holanda, onde passava pelo processo de refinamento para comercialização e o consumo. Então, para implantar e desenvolver a atividade açucareira no Brasil, Portugal então contava com a participação dos banqueiros e dos mercadores holandeses, que financiavam essa instalação dos engenhos e também da aquisição dos escravos africanos que eram enviados para então ajudar na mão de obra e também ajudavam no transporte do açúcar e também para a distribuição em toda a Europa. Então a força da agricultura canavieira colonial estava em seu caráter explorador. Então tratava-se de uma economia especializada e eles estavam conseguindo fabricar de forma grande e de um preço competitivo. E embora tenha dado lucro, essa estrutura produtiva ela apresentou desde o começo um caráter extremamente destrutivo. No Nordeste e em outras regiões, a cana-de-açúcar era cultivada de modo extensivo e ocupando enormes extensões de terra. Nas regiões onde era plantada, nenhuma outra lavoura era admitida. Tratava-se de uma cultura exclusivista. Então, esse tipo de exploração e a monocultura em grandes propriedades levou então à destruição crescente da Mata Atlântica e também do empobrecimento e do esgotamento do solo. No Brasil, colônia, a Mata Atlântica então fez parte da inspiração para o renascimento do mito do paraíso terrestre. Então, os relatos dos antigos falavam de uma floresta densa, aparentemente intocada, apesar de habitadas por vários povos indígenas. Então, logo em seguida ao descobrimento, praticamente toda a vegetação atlântica foi destruída devido à exploração extensiva e desordenada da floresta. Então, o pau-brasil ele foi o principal alvo de extração e exportação e hoje está quase extinto, ligando o país à destruição ecológica. Então, no início, teve a exploração excessiva da cana-de-açúcar. Após os colonizadores portugueses, que já estavam no território brasileiro, começaram então a cultivar o pau-brasil. Então, outras madeiras de valor também foram tiradas, como a sucupira, a canela e entre outras. Então, a primeira experiência de trabalho escravo no Brasil, ela foi feita com a submissão dos próprios índios, mas isso se revelou um pouco eficiente em algumas regiões por conta da forte resistência nativa e pela oposição das ordens religiosas e também pelas algumas desvantagens que eles viam. Então, a partir daí, eles começaram a ter a opção de trazer os africanos, porque eles tinham essa vantagem, porque eles tinham maior resistência físicas e tinham maiores conhecimentos em questão de trabalhos artesanais e agrícolas. Então foi aí que começaram a fazer a mão de obra dos africanos. Deu-se conta por conta do aumento dos lucros, para facilitar. Nem o Estado e nem a Igreja Católica condenava a imposição da escravidão aos africanos, e sim somente dos indígenas. Então, com a chegada dos portugueses às terras brasileiras em 1500, colocou confronto entre culturas, da cultura europeia e da cultura indígena. A cultura europeia tinha como base
a cultura monarquia, com monarquias e relações mercantis e ao cristianismo. Já a cultura indígena, ela valorizava e tinha como base a vida comunitária e a relação com a natureza. Mas logo mais tarde, os portugueses iriam investir nos africanos sobre a condição de mão escrava, e então formou-se uma etnia juntando essas três culturas, tanto dos indígenas quanto dos portugueses e dos africanos. Então, com a chegada dos portugueses às terras brasileiras em 1500, colocou confronto entre culturas, da cultura europeia e da cultura indígena. A cultura europeia tinha como base a cultura monarquia, com monarquias e relações mercantis e ao cristianismo. Já a cultura indígena, ela valorizava e tinha como base a vida comunitária e a relação com a natureza. Mas logo mais tarde, os portugueses iriam investir nos africanos sobre a condição de mão escrava, e então formou-se uma etnia juntando essas três culturas, tanto dos indígenas quanto dos portugueses e dos africanos. Então, enquanto no Nordeste era implantada uma ampla estrutura agroexportadora, no norte da colônia, o atrativo econômico eram os produtores naturais, extraídos da própria floresta equatorial, que eram conhecidas como droga do sertão, que eram eles cacau, caju, castanha, urucu, gengibre, arnil, guaraná, amendoim, fumo e algodão silvestre, além das valiosas madeiras e do cravo, da canela, do pimenta e o noz moscada, trazido do Oriente e sendo aclimatados na região amazônica. Diante da abundante facilidade de extração, graças ao conhecimento e do trabalho indígena, esses produtos eles foram utilizados como ervas medicinais e especiarias, sendo condimentos também e gêneros alimentícios. Eles então constituíram a base da economia regional e sua coleta foi de grande estímulo para a penetração na Amazônia. Com a extração e o comércio das drogas estavam centralizados no Pará e no Maranhão. Então, um negócio disputado por colonos e missionários, principalmente os jesuítas. Com isso, as relações comerciais entre a colônia e a metrópole eram guiadas pelos objetivos da política mercantilista e pelos princípios do Pacto Colonial. Por isso, eles eram sempre favoráveis à metrópolis. E junto com a cana-de-açúcar, seguir para a metrópole também a madeira, o fumo, os fardos de algodão, os couros, as especiarias e o cacau, o arroz, tudo que era produzido, grande parte dessas mercadorias era redistribuída no mercado europeu. Do lado da metrópole, as mercadorias eram vendidas à colônia e era diversificada. Tecidos, roupas, calçados, ferramentas, equipamentos para o engenho, utensílios domésticos, móveis, vinho, azeite de oliva, armas, pólvora, embarcações e além dos escravos africanos. E a colônia também exportava produtos primários da agropecuária e do extrativismo. A metrópole fornecia produtos manufaturados ou semifaturados. Então esse comércio era favorável à metrópole. E a administração dos negócios coloniais no Brasil, na África, no Oriente, ela foi centralizada então o Conselho Ultramarino, que fora criado em 1643 para supervisionar a administração geral das colônias portuguesas. E em 1649 foi adotado o regime das companhias privilegiadas de comércio, com a criação, nesse mesmo ano, da Companhia Geral do Comércio do Brasil, e em 1682 da Companhia do Comércio do Maranhão. Além do apoio militar às frotas mercantes, a Companhia do Comércio respondia também pelo fornecimento de gêneros e escravos à colônia e pelo financiamento da produção
colonial. Então, considerando homens valentes, a bandeira contribuíam para a construção da história do Brasil. Os bandeirantes podem ser classificados como os desbravadores do Brasil. Entre alguns famosos, podemos estar destacando Bartolomeu Bueno da Silva, Antônio Raposo Tavares, Manuel de Borba Gato, Fernão Dias Paz e Domingos Jorge Velho. Então, a polêmica faz parte da história. E eles eram homens que usavam roupas simples e foram utilizados pelos portugueses para capturar e lutar contra os indígenas e escravos que eram foragidos. Os bandeirantes, então, eles exploravam o território de norte ao sul do Brasil. As expedições ao interior do país eram nomeadas de entradas ou bandeiras. Uma das principais rotas que eram utilizadas por ele foi do rio Tietê, que há diferença entre as terminologias. Essas entradas eram empreitadas, financiadas pelo governo, ou seja, oficiais, e os particulares levavam o nome de bandeira, pagas por senhores de engenho e comerciantes. Os bandeirantes Fernão Dias e Manuel Borba seguiram então uma empreita por Minas Gerais atrás de pedras preciosas, e a partir do século 16 e 17, quando Portugal iniciou seu interesse por ouro. Antes disso, as expedições tinham como objetivo capturar índios e escravos fugitivos. Alguns bandeirantes, como Francisco Bueno, seguiram então a sua expedição à exploração além do território brasileiro, tensões em Missão do Sul até o Uruguai. E essa expansão e descobrimento teve resultado de descobrimento de muitas áreas brasileiras que se devem a essas pessoas, a esses chamados bandeirantes, que em determinado momento agia violentamente contra os índios. Em resumo, existiam então 3 tipos de expedições efetuadas pelos bandeirantes, que a primeira é classificada como tipo apressador para prender os índios que seriam vendidos como escravos, e a segunda seria rotulada com tipo de prospector, onde a finalidade seria explorar as terras brasileiras à procura de pedras preciosas e ouro, e por fim, a terceira expedição era voltada para combater os quilombos, que era um tipo de sertanismo de contrato. Violentos ou não, mocinhos ou bandidos, os bandeirantes foram então os grandes precursores da história do Brasil. Não podemos deixar também de falar sobre o ciclo de ouro, que ocorreu no final do século XVI. Era uma época em que as exportações do açúcar nordestino diminuíram. Então, essa afirmação da exportação do açúcar brasileiro se deu ao fato de os holandeses terem iniciado a produção deste produto em suas colônias da América Central. Então, com essa queda de produção açucareira, os colonos portugueses se viram obrigados a buscarem novos meios para obterem riqueza do solo de sua colônia, ou seja, de modo que pudesse reverter esse patrimônio à coroa portuguesa. E foi justamente nesse momento em que foram descobertas as primeiras minas de ouro no Brasil. Podemos, para ser mais específico, nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Então, com a exploração do ouro, essa atividade tornou-se mais lucrativa no período colonial, e a capital da colônia, que até então se localizava em Salvador, mudou-se então para o Rio de Janeiro, sob ordens do governo português, como meio de estratégia de aproximar a capital às regiões auríferas. Porém, a coroa portuguesa cobrava altos impostos sobre o minério extraído, sendo tais impostos recolhidos pela Casa de Fundição, que era o órgão responsável pelo arrecadamento das taxas e onde também o ouro era transformado em barras. Essas cobranças de impostos, taxas, punições e o abuso de poder político português sobre o povo nativo geraram enormes conflitos contra os colônios, culminando então dessa forma em diversas revoltas sociais. Entre elas, a mais importante foi sem dúvida a Inconfidência Mineira, que ocorreu em 1789 e era liderada por Joaquim José
da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Então, o período do ciclo do ouro durou aproximadamente até o ano de 1785, a época em que sucedeu a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, a partir do século XVI, a convivência entre os portugueses que vinham do reino e os lusos brasileiros nascidos na colônia, os mozambos, tornaram-se cada vez mais difícil. Então, eles passaram a se defrontar como adversários na disputa por vantagens comerciais, privilégios e autonomia administrativa e política. Então, a partir do século XVI, a convivência. Então, em 1682, Portugal então criou a Companhia do Comércio no estado do Maranhão para apoiar o desenvolvimento econômico do norte do Brasil, especialmente pelo incentivo à lavoura canavieira. Porém, ao invés de melhorar a situação, foi agravar. E a economia, a agricultura exportadora, foi dependente da mão de obra escrava. Então, assim, desorganizou o comércio e os proprietários, irritados e descontentes, reagiram contra a companhia. Então, liderados pelos irmãos Manuel e Tomás Bacon, importantes donos de terras e de engenhos, os maranhenses se rebelaram então em São Luís no dia 24 de fevereiro de 1682. Então, eles assumiram o controle do governo e exigiram o fechamento da companhia. Contudo, essa rebelião foi contida pelas autoridades do estado do Maranhão. Presos e julgados, os irmãos Bacon foram enforcados, enquanto os outros líderes da rebelião eram condenados à prisão. Entretanto, a metrópole, reconhecendo os erros da companhia, ela foi obrigada a fechá-la, sendo extinta em 1685. E em 1708 a 1709 houve também a Guerra dos Emboabais. A descoberta do ouro no atual estado de Minas Gerais pelos bandeirantes paulistas no século XVI desencadeou então a vinda de milhares de pessoas para a região das Minas, vinda de Portugal e as outras capitanias. Os paulistas, que se proclamavam pioneiros na descoberta e com privilégios sobre as minas, eles encaravam as outras pessoas como rivais, e os paulistas chamavam essas pessoas de emboabais. E em 1708, o português Manuel Nunes Viana, auto-institulando-se governador das Minas, à frente de outros, atacou e expulsou os paulistas da região do Rio das Mortes. O governador do Rio de Janeiro, então, teve que intervir para pacificar a região. Então, Nunes Viana foi destituída de qualquer autoridade e em 1709 foi criada a capitania de São Paulo e Minas do Ouro. E então, em 1709, o governo português provou a elevação do Recife à categoria de vila, e tal decisão era muito esperada pelos comerciantes portugueses da cidade de Recife. E os senhores do engenho que moravam em Olinda não gostaram das medidas. Eles eram rivais dos comerciantes, nos quais puseram o apelido de mascates. Adquirindo então autonomia política administrativa e desvinculando-se de Olinda, os mascates, na maioria, consolidaram sua hegemonia sobre os mozambos, donos dos engenhos, os quais emprestavam dinheiros, julgando-se traídos pela coroa. Os holandeses reagiram então em 1710, depois dos mascates terem erguido o Pelourinho no Recife. Os donos do engenho rebelaram-se, forças da aristocracia olindense invadiram então Recife e derrubaram o Pelourinho e puseram em fuga o governador. E em meados de 1711, os mascates retornaram a iniciativa de luta, e a luta terminou em poucos meses com a intervenção do governo geral da Bahia, e o Recife conservou sua autonomia municipal. E em 1753 houve o mais importante movimento de resistência da história colonial, que foi a Guerra dos Guaranis, que houve
a recusa dos índios guaranis em obedecer a ordem de sair de suas terras durante a demarcação do limite do território brasileiro, imposta pelo Tratado de Madrid de 1750. Foi chamada Guerra Guaranática, né? Pelo Tratado de Madrid, foi acertado entre Portugal e Espanha em 1750, os portugueses tinham de sair em definitivo, né, do Rio da Prata, e para isso era preciso que padres jesuítas e índios guaranis abandonassem a região. Entre os índios guaranis, a reação foi de revolta. Então, para eles, a determinação implicava em prejuízos materiais, extinção de povoados e a perda da autonomia. Com o apoio dos padres missionários, eles armaram-se e se rebelaram contra a determinação portuguesa, e os espanhóis então enviaram tropas para Buenos Aires para obrigar os índios a abandonar a região, e outros líderes, milhares de guaranis das missões sustentaram a luta, e em fevereiro de 1756 resultou no fim da guerra. Enfim, chegamos ao fim desse vídeo, mas brevemente nós iremos estar novamente falando sobre esse tema.